Olá, meus queridos! Hoje iremos fazer a revisão de matemática, medidas e comparações, imagens e movimentos. Nós estudamos 5 grandezas de medidas. São elas: medidas de tempo, de temperatura, de comprimento, medidas de capacidade e de massa, cada uma com a sua função, como por exemplo, medidas de comprimento. O quilômetro, o metro e o centímetro são unidades que nos ajudam a medir o comprimento de pessoas, lugares e coisas. Já os dias, as horas e os minutos são unidades que nos ajudam a medir e a contar o tempo. Nós temos também a massa, que é uma grandeza. O grama, o quilo e a tonelada são unidades que nos ajudam a medir a massa. Não se esqueça. Medidas de tempo, massa, temperatura, capacidade e comprimento. Vamos relembrar a tabuada. Dê uma observada na tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Não se esqueça que todo número multiplicado por zero é zero. 9 vezes 6, 54. 0 vezes 10, 0. Em cada página de um álbum tem 9 figurinhas. E sabendo que o álbum tem 8 páginas, quantas figurinhas cabem em cada álbum? E aí? Nós vamos multiplicar 9, que é a quantidade de figurinhas por página, vezes 8, que é a quantidade de páginas. 8 vezes 9, 72. Se o álbum tivesse 12 páginas, quantas figurinhas caberiam? Vamos lá? Lembre-se que em cada página cabem 9 figuras. Então, eu vou multiplicar 12 páginas vezes 9. 9 vezes 2, 18. A unidade fica aqui embaixo e eu subo o número 1, que é a minha dezena. 9 vezes 1 é 9. Mais 1 que subiu, 10. Muito bem, a minha resposta é a letra B, 108 figurinhas. Seu Alfredo preparou 6 bandejas de empadinhas para uma festa. Em cada bandeja há 2 dúzias de empadinhas. Quantas ele fez no total? Vamos pensar? Primeiro, 2 dúzias. Quanto é 2 dúzias? É o mesmo que 12 vezes 2, porque uma dúzia contém 12 unidades. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, 24. Então, as 2 dúzias, nós temos um total de 24. Agora, vamos multiplicar 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. A minha unidade permanece aqui embaixo e eu subo a minha dezena, que é o número 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2 que subiu, 14. Então, quantas empadinhas ele fez no total? 144. Observe o relógio e responda. Que horas são? Observe o relógio. O ponteiro pequeno está no 9. Isso significa que são 9 horas, porque o ponteiro menor sempre marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. E nós já sabemos que de um número para o outro, nós temos um intervalo de 5 minutos. Então, são 9 horas. Se o ponteiro grande estivesse aqui, seria 9 horas em ponto, mas ele está aqui no 1, então são 9 e 5. Muito bem. Observe. 18 horas. Podemos considerar qual dos relógios abaixo? A, são 6 horas. B,
12 horas e C são 3 horas. E agora? Bom, como o nosso relógio não é digital, é analógico, nós podemos observar exatamente a letra A, porque esses 6 horas aqui pode ser 6 horas da manhã, como pode ser às 18 horas no final do dia. Então, a nossa resposta correta é a letra A. E agora, que horas são neste relógio em algarismo romano? Vamos observar o ponteiro pequeno? Ó, o ponteiro pequeno está aqui no X. Que número X representa? Muito bem, o número 10. E o ponteiro maior está no número 2. E agora? Lembra de um número para o outro tem 5 minutos. Então aqui são 10 horas. Se o ponteiro estivesse aqui no 12, seria 10 horas em ponto. 10. Aqui seria 10 e 5. Então aqui vai ser 10 e 10. Muito bem, letra C. São 10 horas e 10 minutos. Para medir o nosso caderno, qual instrumento de medida é mais indicado? A fita métrica? Ou precisamos da régua? Quem sabe da trena? Qual é a resposta? Muito bem, letra C. A régua. Ela tem o tamanho ideal ou adequado para medir o nosso caderno. Para medir grandes distâncias, usamos o quilômetro. O que normalmente é medido em quilômetro? Estradas e ruas? Materiais escolares? Paredes e cordas? O que você acha? Muito bem, estradas e ruas. 1 grama é igual a 10.000 gramas, 100 gramas ou 1.000 gramas? Muito bem, 1.000 gramas, porque 1.000 gramas é o mesmo que 1 quilograma. Um fazendeiro colheu 84 quilos de soja e irá armazená-los igualmente em 4 sacos. Quantos quilos serão colocados em cada saco? E agora? Precisamos fazer o quê? A conta de dividir. Isso mesmo, 84 dividido por 4. Sempre eu vou observar a tabuada do número que está na chave. Por que, tia, eu vou observar a tabuada de multiplicação se eu estou realizando uma conta de divisão? Lembre-se que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se você sabe de cor a tabuada de multiplicação, você não vai ter dificuldade de resolver uma divisão. Vamos lá? Primeiro, eu vou começar pelo número 8, que é o meu primeiro número da esquerda para a direita. 8 dividido por 4, eu vou procurar na tabuada do 4 o número que multiplicado por 4 é igual ao número que eu estou dividindo ou menor que este número, nunca pode ser maior. Então, o número que eu estou procurando é o número 8. Veja, na tabuada do 4 eu tenho o número 8. E o número que é multiplicado por 4 é o número 2. Vou colocar o número 2 debaixo da chave e agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Coloco o resultado da minha multiplicação debaixo do número que eu estou dividindo e faço a subtração. 8 menos 8, 0. Agora eu vou dividir o próximo número, que é o número 4. Para isso, ele precisa fazer o quê? Escorregar. Isso mesmo, ele escorrega e fica aqui do lado do 0. Agora eu só tenho o número 4 para dividir. Vamos lá? 4 dividido por 4, vou lá na tabuada do 4 e vou observar que número que é multiplicado por 4, que o resultado é 4 ou menor que 4. Olha, tem o número 1. 1 vezes 4 é 4. Então, vou colocar o número 1 debaixo da chave e vou fazer a multiplicação. 1 vezes 4, 4. Coloco o resultado debaixo do número que eu estou dividindo e faço a subtração.
Prontinho! 84 dividido por 4 é 21 e não resta nada. Então, qual é a nossa resposta? 21 sacos. A temperatura corporal normal é até de 37 graus. Paulo está com 39,5. Quanto acima do normal ele está? Vamos fazer o cálculo? Vamos subtrair 39,5 menos 37. 5 menos 0 é 5. 9 menos 7 é 2. 3 menos 3, 0. A vírgula eu abaixo e então eu tenho qual o resultado? 2,5. Ele está então 2,5 graus Celsius acima do normal. Quantas canecas cheias de 250 ml são necessárias para completar 1 galão de 5 litros? Vamos pensar? 250 ml vezes 4 vai dar 1 litro, quer ver? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5 é 20. Eu deixo o 0 aqui, o último número, e subo o número 2. 4 vezes 2 é 8, mais 2 que subiu, 10. Então, eu tenho aqui 1000 ml. 1000 ml é o mesmo que 1 litro. Então, para cada 1 litro, eu preciso de quantos copos? 4 copos. Agora ficou mais fácil. E eu preciso de 5 litros, então eu vou multiplicar. 4 vezes 5 é igual a 20. Nós vamos precisar de 20 canecas para completar os 5 litros. Sabendo que cada copo tem 300 ml, qual a capacidade desta garrafa? Bom, está super fácil, não está? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu só preciso multiplicar 300 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 3 é 15. 1.500 ml, que é o mesmo que 1,5 litro. Vamos observar estas imagens. As pessoas estão utilizando instrumentos diferentes para sua localização e movimento. A primeira imagem, nós temos aqui a família utilizando o GPS para sua localização. Na segunda, a menina está usando seu próprio corpo para identificar a sua direita, a sua esquerda e os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Na terceira imagem, nós temos aqui os dois meninos usando uma bússola, que também ajuda a direcionar a direção que eles precisam andar. E por último, nós temos aqui um moço usando um mapa impresso para saber se ele precisa pegar a rua à direita ou à esquerda. Então, cada um está usando um tipo de instrumento diferenciado para a sua localização e para o seu movimento. Nós estudamos que a simetria é quando observamos uma imagem ou um objeto que, ao dobrarmos no meio ou traçarmos uma linha no meio dessa imagem, desse objeto, se um lado e o outro é igual, dizemos que ele é uma figura ou um objeto simétrico. Ou seja, quando dobramos a figura em duas partes iguais e um lado se encaixa perfeitamente no outro, dizemos que essa figura é simétrica. Essa linha de dobra é chamada de linha de simetria. Veja só a imagem que nós temos aqui desse triângulo. O outro lado se encaixa perfeitamente, é simétrico. Deste prato, o outro lado também. Da quadra e também dessa casquinha. Se eu juntar perfeitamente cada parte, eu vou ver uma figura totalmente simétrica, um lado igualmente ao outro. Nessas imagens, você pode observar a simetria. Aqui, por exemplo, eu tenho cada lado igual ao outro.
Aqui eu tenho mais partes divididas, no entanto, se você observar, cada pedacinho é igual ao outro, do mesmo tamanho e idêntico. Não tem diferença. Neste aqui, se eu fizer a linha simétrica, claramente eu vou observar que um lado vai ser maior do que o outro. Nessa imagem eu posso usar linhas na horizontal, na vertical, linhas inclinadas, e eu consigo aqui então dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, e todas as partes são iguais. Ó. Aqui é igual a esta, este quadrado aqui tem duas partes iguais. Enfim, você pode ver claramente aqui que a imagem é totalmente simétrica. Já nesta casa não há simetria. Se eu dividir aqui ao meio, claramente eu vou observar que um lado está diferente do outro. Essa imagem tem simetria e esta imagem aqui também. Não se esqueça, treine bastante, realize continhas de divisão, de multiplicação, de subtração, de adição. Estude, tenha a tabuada na sua mente que tudo vai ficar mais fácil. Bons estudos! Um beijo no seu coração e até a próxima aula!